Agora, ao meu lado, participação aqui do Dr. Edson Davi Filho, advogado da cidade. Nós vamos falar sobre a revisão do FGTS a partir de 1999. Eu entendo que seja dinheiro que pode entrar, dinheiro que o trabalhador tem direito, né? Boa noite, doutor Edson. Boa noite, Virgínia. Prazer em tê-lo aqui. O prazer é meu. Agradeço o convite. Você é uma pessoa especial, que a gente teve um passado muito bom, próximo, recente. Tive o prazer de ser assessor de imprensa do Flamengo, quando o Edson Davi pai era o presidente. Isso mesmo. Né? Um abraço ao Edson Davi, que deve estar assistindo a gente. Ah, certeza, com certeza. Daqui a pouquinho ele aparece por aí. Pois é. E agora vamos falar hoje, então, sobre FGTS. Edson, o que significa, então, essa revisão do FGTS para o trabalhador a partir de 1999, é isso? Isso, Virgínia. Eu vou fazer um histórico, que eu acho que fica até mais fácil do nosso telespectador entender um pouquinho, né? É uma ação que não é nova, né? Ela já está correndo há algum tempo, desde 2014, foi uma ação movida pelo Partido Solidariedade, né? Mas ela veio à tona porque ia ter um julgamento agora no dia 13 de maio do STF sobre o assunto e acabou sendo suspenso. Né, mas, em suma, o FGTS, como o nome já diz, é um fundo para o trabalhador, né, aquele que é demitido sem justa causa, né, foi criado na década de 60, para aquele trabalhador, quando fosse demitido, ele tivesse uma condição financeira, que ele pudesse levantar aqueles saques até conseguir se realocar no mercado de trabalho. Uma garantia, né? Uma garantia. Depois acabou vindo o seguro-desemprego, mas o fundo de garantia, ele que tinha esse papel preponderante, né? Certo. E o que está ocorrendo especificamente nessa ação, né, Virgílio? Quando a pessoa é funcionária, seletista, né, com vínculo empregatício, são feitos os depósitos na conta vinculada desse empregado, né? Sim. E se você olhar seu histórico, seu extrato, lá vai ter uns créditos JAN, né? O que é o crédito JAN? Nada mais é do que a atualização desses valores, né? Certo. O fundo de garantia hoje, o índice de atualização dele, né, o índice de juros de atualização, é a TR, que é a chamada taxa referencial. Sim. Né? Desde 99 para cá, a TR ela não reflete o ganho da inflação. Né? Então, o que o Solidariedade fez? Ele entrou com uma ação, que hoje está no STF, para que seja declarado essa TR como inconstitucional. Por quê? Só para você ter uma ideia, agora no ano de 2020, a TR, a atualização dela ficou zerada, enquanto o IPCA, que é o índice que mexe a inflação, chegou a 4,52%. Né? Então, o que Solidariedade falou? Como é um direito do trabalhador, ele não pode perder esse dinheiro, esse ganho, né, que ele teria durante esse período, ele acaba perdendo o capital. Né? Então, hoje o fundo de garantia ele é atualizado através dessa taxa referencial, mais 3% de juros ao ano. Tá? Então, qual que é a discussão? É substituir a taxa referencial para o IPCA, que é o que reflete a inflação. Seria mais justo. Seria mais justo. Seria o justo. Né? Então, isso está tramitando no STF desde agora mais recente, desde 2019. Era para ter tido o julgamento agora, só que acabou sendo adiado sem data ainda para acontecer. Sem data. O que pode acontecer? Se o STF ele acatar esse pedido do Solidariedade e alegar realmente é inconstitucional o TR, né, vai ser aplicado o INPC ou IPCA, que são os dois índices da inflação. Né? A partir desse momento, o que vai acontecer? O trabalhador ele vai ter um ganho de valores. Sim, né? Ou seja, porque aquela correção que era de 0% no ano, ela vai ser de 4%, vai ser de 3%. E isso de 99 para cá. Tá? Por que muita gente fala 99 a 2013? Porque a demanda foi de 2014. Então, quando Solidariedade entrou com a ação, ele entrou retroativa. Né? Então, pegou de 99 até 2013. Então, podemos dizer que é até 2021 agora. Nosso entendimento do nosso escritório é que essa atualização, o TR, como ela é aplicada até hoje, caso o STF julgue inconstitucional o TR e fale que tem que ser o índice da inflação, até hoje esses valores têm que ser corrigidos. Né? Então, alguns advogados falam que é até 2013, alguns falam que é até hoje. Então, é uma discussão jurídica legal, gostosa, isso que faz parte do direito. Doutor Edson, eu creio que há uns 2 anos, muitos trabalhadores receberam saldos de FGTS retroativos. Eu, inclusive, recebi, da década de 80 até. E também foi um processo, foi colocado em processo isso? Alguém entrou com processo? Na verdade, foram ajustes de ganho de capital que deixaram de ser pagos. Né? E acabaram, você coloca sempre no mês de agosto, né? Acho que agosto de 18, 19 e 20, que veio uma diferença pequena, mas acabou vindo.
E só para lembrar, né? E qual que é a discussão, Virgílio? Ah, mas o que é essa ação de fundo de garantia? Se o STF julgar favorável, todo mundo vai ter direito? Né? Eu tenho que entrar com uma ação nova? Né? A hora que ele fala, não, todo trabalhador vai ter que receber, então a Caixa Econômica Federal vai ter que atualizar esses valores? Então é uma discussão jurídica também, né? Certo. Tem alguns advogados que entendem que tem que entrar com a ação, né, de imediato, antes de uma decisão do STF, como alguns outros advogados acham que essa demanda pode ser proposta a qualquer momento. Certo. O nosso entendimento também é que tem que entrar com essa ação. E por quê, Virgílio? Imagina o valor de condenação para a Caixa pagar essa atualização desde lá de trás. É um rombo. Você né? tem uma ideia? É muito alto. Dá para ter uma ideia? Eu não consigo te precisar agora, mas o valor é uma coisa absurda, né? Bilhões? Então o STF, talvez, para que não tenha esse prejuízo tão grande, ele pode modular a decisão. Sim. O que é modular a decisão? Ele pode determinar quem vai ter direito ou não. Sim. Ou seja, vai ter direito aquela pessoa que já entrou com a ação? Vai ter direito todo mundo daqui para frente? Vai ter direito a pessoa que entrou com a ação e já tem uma sentença favorável? Né? Então essa discussão não tem como a gente precisar nesse voto que vai vir no STF. E a certeza que vai ter essa modificação do índice também é uma dúvida que o STF vai decidir. Né? Então, eu proponho, eu acredito que a gente tenha que entrar com a ação. Tá? Então, doutor, desculpa. Pois não. Eu sou um trabalhador que trabalhou, comecei a trabalhar em 1999, terminei agora em 2010, 2012. Qual o procedimento para saber se eu posso ter o direito ou não, Di? A pessoa, o que ela tem que fazer? Primeiro é puxar um extrato analítico na Caixa Econômica Federal, né, da sua conta vinculada, ou seja, aqueles valores que estão na sua conta corrente. Né? Se a pessoa sacou, se ela foi aposentada, se ela não tem mais hoje, está zerado, essa pessoa também tem direito. Ah, é? Tá, Mesmo caso zerado? ele tem que fazer o cálculo, né? Os advogados, a gente faz um cálculo desses valores, o quanto que seria hoje, né, desse valor que deixou de ganhar, né? E entrar com a ação judicial. Então precisa desse extrato analítico, precisa dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, PIS e carteira de trabalho. Com isso, qualquer trabalhador ele pode ingressar com a ação, seja com um advogado ou sem um advogado. Hoje, o que isso delimita é o valor da causa. Né? Como é Justiça Federal, a pessoa ela poderia ingressar com essa ação sem advogado, mas também não é o recomendado. Sim. Já que, em caso de ganhar na primeira ou na segunda instância, depois ela vai ter que contratar esse advogado. Então, nada mais justo e certo dela estar amparado por algum advogado desde o início da propositura da demanda. Então, existe a necessidade de um processo individual, doutor Edson? O sindicato de classe ele pode também entrar com uma demanda sobre os seus associados. Né? A ação coletiva ela é um pouco mais demorada, ela é um pouco mais trabalhosa, né? Eu também, o nosso escritório também, ele tem feito as ações de forma individualizadas. Porque lá depois, no final, você vai colocar 2.000 pessoas numa ação, como que você vai discriminar quanto que cada um tem que receber? Né? Então, a gente acredita que a forma individualizada seja a melhor forma de recebimento desses eventuais valores. Sempre lembrando, Virgílio, somente vai ter direito se o STF decidir pela substituição do índice de correção, tá? E o STF já decidiu sobre essa substituição do TRF? Essa é uma outra pergunta importante. Da taxa referencial? Sim. Já? Agora, em 2020, teve uma decisão do STF, no qual ele fala que a correção trabalhista, ela não pode ser pelo TR e tem que ser pelo INPC ou pelo IPCA. Né? Pela inflação. Ela fala que o Poder Legislativo vai ter que ver qual que é o índice correto. Então, como tem decisões favoráveis já no STF sobre essa inconstitucionalidade do TR, a chance de que essa ação seja procedente é muito grande. E o senhor tem conhecimento de algum sindicato que entrou com um processo de forma coletiva? Então, Virgílio, tem alguns. Analisando, estudando alguns processos, eu sei que o Sindicato dos Bancários entrou com ação, né? Aí depois vai ter que individualizar todas essas ações, né? Eu não sei se algum sindicato aqui em Guarulhos entrou ou não. Né? Aí basta, acho que o trabalhador ele tem que entrar em contato com o seu sindicato de classe para ver se eles vão propor ou não ação, ou eles entrarem com ação de forma individual. Tá. Então, o seu escritório tem assessorado os trabalhadores interessados nessa questão? Sim, sim. A gente já temos alguns processos que não são desse ano, até processos anteriores, né? Tendo em vista que a ação, como a gente informou, é de 2014. Né? Então, a gente tem algumas ações, o escritório ele cuida disso. Né? Mudei de endereço, né? Eu estava lá na Avenida Emílio Ribas, agora eu estou aqui próximo na Avenida 11 de Agosto,
cuidando do setor jurídico. 11 de agosto? 11 de agosto. Pendura na faculdade? Pendura. Para quem faz direito, era uma data importante. Né? Verdade. Então, eu estou lá hoje Coincidência, né? Coincidência. Acabou casando. E que é a Rua do Fórum Novo, né? Então, sim, também acabou casando que a Rua do Fórum Novo é a Rua 11 de agosto. Não existe mais essa tradição de pendura na faculdade, dia 11? Virgílio, eu me formei em 2009, são 12 anos. Quando eu entrei na faculdade, já estava um pouco mais difícil fazer, né? Eu tentei fazer um ano, acabou não dando certo, e depois eu não fiz os outros. Mas antigamente a história conta que o famoso pendura era tradicional das faculdades de Direito. Tá certo. E a sua principal área de atuação é a área trabalhista, doutor Edson? Então, lá no escritório a gente trabalha muito, nós temos todas as áreas, né? Mas principalmente a área tributária, né? Onde foi o carro-chefe do nosso escritório. Mas nós temos trabalhista, civil, família, só não temos a área criminal. Todas as outras áreas, o escritório ele atua. Mas a sua área de maior atuação é trabalhista? Trabalhista e tributária, que é onde envolve também essa parte do fundo de garantia. Posso fazer uma pergunta sobre reforma tributária brasileira? Vamos, claro. Em que pé anda? Travada, né, Virgílio? Travada. Travada. Eu acho que foi uma promessa política, né? Eu acho que a pandemia acabou prejudicando muito, mas ela precisa ser feita, né? O país ele precisa voltar a crescer e nada mais justo e nada mais certo que essa reforma, tanto essa como outras, elas tenham o tratamento necessário que o Brasil necessita, né? O senhor está esperançoso de que ela seja realizada? Eu acredito que... Acho que até o final da pandemia eu acredito que não, né? Mas hoje eu estava ouvindo na Rádio Jovem Pan que começaram a mexer novamente aos pouquinhos, né? E ela precisa ser feita, de uma forma ou de outra ela precisa ser feita. Paga-se muito imposto no país, né? Muito. E o que não é justo, talvez aquele que ganha muito pagar a mesma coisa daquele que ganha pouco. Né? Isso também é muito importante, vai ser uma análise muito importante que vai ser feita. Imposto de renda, não tem que baixar a alíquota, doutor? Sim. Porque logo uma empregada doméstica, um servente de pedreiro vai pagar imposto de renda? Precisa ser discutido a tributação sobre grandes fortunas, né, Virgílio? E também. Claro. Eu acho que se a pessoa teve oportunidade, claro, com seus méritos, né, de ter uma grande fortuna, como diz o nome, ela também tem que ter uma responsabilidade com o país, né? E não é justo ela ter a mesma carga tributária de uma pessoa que recebe um salário mínimo, muitas das vezes. É verdade. 18h27, Radar de Notícias, eu entrei no outro assunto, mas eu quero voltar ao assunto do FGTS, doutor Edson, para que o senhor faça uma recomendação ao trabalhador que está aí, interessado em saber se ele pode receber essa verba aí desse FGTS, essa revisão do FGTS. Virgílio, eu acho que a dica que eu posso dar é essa, né? É um entendimento que não é uníssono, não é de todos os advogados, mas o nosso escritório ele vê que é importante entrar com essa ação, né? Agora, de imediato, antes que tenha uma decisão final do STF, que ainda a gente não tem uma data do novo julgamento. Por quê? É injusto daqui a pouco você, vamos esperar ter uma decisão do STF, e depois dessa decisão que você tentar entrar com a ação, você vê que você já perdeu um direito. Alguns advogados falam que é inconstitucional, né? Que você não pode uns receberem e outros não. Sim. Mas o STF ele tem esse poder de modular a decisão. Claro. Então, se você pudesse respaldar e puder entrar com a ação de forma imediata, seria o que esse advogado falaria. Não há previsão, não tem data para o julgamento do STF para essa questão? Não, estava marcado agora para o dia 13 de maio, né? Por isso que voltou à tona esse assunto, né? Então não tem uma nova data. A gente acredita também que antes do final da pandemia também não ocorra, até por esse valor envolvido, esse montante envolvido, né? Eu acho que aí vai ser mais uma questão política do que judiciária, né? A gente sabe que às vezes, infelizmente, a política ela acaba se envolvendo nessas decisões judiciárias. Então eu acredito que até o final do ano a gente não tenha esse julgamento no STF. A ingerência de um poder no outro, né, doutor? Infelizmente, a separação dos poderes no país está muito clara que ela não ocorre, né? É verdade. 18h29, bom, falamos sobre questões jurídicas, agora eu quero abordar questões esportivas, porque o Edson Davi, ex-presidente da Associação Atlética Flamengo, né? Eu fui assessor de imprensa do Flamengo. Semana passada o Flamengo completou 67 anos, né, Edson? Eu parabenizei aqui e lembrei dos presidentes que eu conheci, né? Que o senhor Osmar de Oliveira, né? O Edson Davi, Ricardo, o Joaquim Leite, Ricardo Beires. Nasser Al-Faqih, ficou um período curto, mas o Nasser foi nosso presidente. Hoje é o Caio Soller e você também que foi presidente. Não esqueci de ninguém, né? Não. Que foi período não. Então, o que falar sobre o Flamengo? Hoje você está como diretor jurídico do Flamengo. Hoje eu cuido só da parte jurídica do clube, né? Eu até
dei uma afastada, estou um pouquinho nos bastidores, ajudando o presidente Caio, que é uma pessoa do bem, que ama aquilo ali também, está ali porque gosta. O Flamengo agora tem marcado o arbitral dia 16 agora desse mês, já para o campeonato da segunda divisão. Né? Semana que vem? O entrave ainda está muito grande, porque os clubes possivelmente vão ser responsáveis por fazer toda a testagem, o custeio. A gente está falando de coisa de 140, 150 mil reais para a competição toda, mas o presidente já declarou que vai disputar a competição. Né? O Flamengo não pode ficar fora da competição. E tem a verba da federação? A verba da federação, se vier 30 mil reais para o campeonato todo, é muito, Virgílio. Então é atrás de patrocínios, é atrás de abnegados, é através da ajuda do poder público, que não tem obrigação de colocar dinheiro público lá dentro, mas ele pode abrir as portas com o empresariado da cidade. E pela conversa que eu tenho tido com o presidente, vem um Flamengo forte para brigar mais uma vez pelo acesso. Batemos na porta algumas vezes, mas pela conversa que a gente tem tido, vai brigar sim pelo acesso. Muito bem. E o Flamengo está de uniforme novo? Uniforme novo. Até é o Lucas Bricker, que é nosso diretor de marketing, né? Eu trouxe no finalzinho do meu mandato, foi no comecinho do Caio, ele está cuidando de toda a parte de marketing. E foi feita uma consulta para os torcedores, né? O que eles achavam, se deveria ter uma repaginada do escudo do clube. Mais de 90% dos torcedores acharam que sim. Mas o Flamengo buscou também, com esse novo escudo, não perder a sua essência, né? Que é um nome... que foi fundado por dona Guiomar Pereira Xavier, uma coisa que a gente não pode apagar a história, né? As cores permanecem, mas o escudo deu uma repaginada. E semana passada, no 67 anos do Flamengo, foi feito uma coletiva, né, sobre o novo uniforme. Muito bonito, muito bonito. Quem puder entrar na página do clube, Flamengo Guarulhos, vê que ficou muito bonito mesmo. Certo. Manda um abraço aqui pro Herrera, né? Herrera, nosso assessor de imprensa, sempre ativo. É verdade. Falou que aprendeu muito com você. Ele é um garoto do bem que está no clube e faz um trabalho muito, muito importante. É verdade. 18h32, eu tinha uma pergunta aqui, que seria uma pergunta surpresa, Edson. Seria aquela pergunta da Lente da Verdade, sabe? Mas já comentaram sobre o assunto no Facebook? Você já deve saber qual que é? Não sei. Né? O Edson Davi Pai foi 6 vezes vereador pela nossa cidade, né? Sim. E o Edson Davi Filho não tem interesses políticos na cidade? Virgílio, até agora eu vi, né, teve uma pergunta que foi feita falou, não, esse daí tá lá porque daqui a pouco vai ser candidato. Não tenho essa intenção política hoje, né, não tenho, eu tô com o Joaquim 7 meses aí, um bebezinho novo, né, a família cresceu. O nosso intuito hoje com o direito, propiciar com que as pessoas tenham o seu direito resguardado. Então, parte política, nesse momento, a gente não tem nenhuma intenção, não. Ok. Eu só tenho a agradecer a presença do Dr. Edson Davi Filho aqui, enriquecendo, né, com informações sobre o FGTS e os nossos telespectadores. E estamos sempre de portas abertas aqui, Edson. Muito obrigado. Virgílio, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu fico muito honrado, né, de estar aqui no programa. Espero que eu possa ter contribuído para que as pessoas tenham um pouco de entendimento sobre essa nova possibilidade de ganho, que é evidente, né? E agradecer mais uma vez ao Pedro, ao Radar de Notícias. E eu vejo que você sempre participa das nossas lives lá. Por favor, envie comentários quando houver qualquer questão, qualquer debate jurídico. Pode deixar, eu estou à disposição. O que precisar e estiver dentro do nosso alcance, é só me ligar. Ok. Obrigado, doutor Edson Davi Filho. Um abraço ao Edson Davi Pai também, que está na nossa audiência aí. Um abraço. Obrigado pela presença e voltamos em seguida novamente com o Rabi Kalil e a política da cidade. Até já.